Juízes capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os povos do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. O povo escolhido de Deus, que era Israel, e hoje, claro, o povo escolhido de Deus não é mais Israel, o povo escolhido de Deus hoje é o povo que crê na sua palavra, é o povo que crê na sua mensagem, é o povo que crê em Jesus como Messias, é o povo que se converte a Ele para obedecer a Ele. Esse é o povo escolhido de Deus. Mas nós vimos aqui que o povo escolhido de Deus estavam passando por grandes dificuldades, por grandes apertos. E esse aperto, irmão, vinha por parte do levante de um poderoso inimigo que o povo de Deus tinha, que era os midianitas, os amalequitas e os povos em volta de onde ele habitava. Porque o povo de Deus, para conquistar aquela terra, eles precisaram destruir as nações que estavam em volta. Mas Deus permitiu que um resto de nação ficasse em volta. Para quê? Deus diz lá para Moisés e para Josué: Deus permitiu um resto de nação ficar em volta do povo dele, onde o povo dele habitar, para testar o povo dele, para colocar o povo dele à prova, para ver se o povo de Deus ia ser fiel a Deus e obedecer a palavra do Senhor, ou se o povo de Deus ia se misturar com as outras nações, ia praticar o que as pessoas das outras nações praticavam. Se o povo de Deus ia ser fiel a Deus e obedecer a Deus, ou se o povo ia imitar o que o mundo fazia. Se o povo de Deus ia adorar somente a Deus, ou se o povo de Deus ia também se inclinar para outros deuses também. Então por isso Deus deixou aquelas nações em volta, para colocar o povo dele à prova. É mais ou menos como Deus fez lá no Éden. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele fez tudo muito lindo, a terra, as árvores frutíferas, e Deus fez um jardim chamado de Éden, que é o lugar da delícia, e lá no jardim Deus colocou tudo de bom para o homem comer. Mas Deus coloca uma coisa lá no meio do jardim que o homem não podia tocar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eu pergunto, irmãos, poxa vida, que necessidade tinha, irmã Irismar, de Deus colocar aquela árvore no meio do jardim, se já que ninguém podia comer? Para que aquilo ali? Poxa vida, se já que ninguém vai comer, então tira daí, não coloca, porque senão corre o risco do homem comer.
Porque Deus proibiu o homem de comer. Deus colocou a árvore e disse: olha, você não pode comer desse fruto. Se você comer desse fruto, você vai pecar contra mim e você vai morrer. E porque, já que não era para o homem comer e só tinha o homem e a mulher e ninguém podia comer, por que Deus colocou aquilo ali? Para poder testar o homem, para poder provar o homem. E nós aprendemos com isso o que, irmão? Que Deus é um Deus que gosta de nos testar. Que o nosso Deus é um Deus que gosta de nos colocar à prova, de nos pôr à prova. Deus só colocou a árvore do jardim, na árvore do bem e do mal, no jardim do Éden, para testar a fé de Adão, a obediência dele. Deus só permitiu aquele resto de nação idólatra e pecadora ficar perto do povo dele, para poder testar a fidelidade do povo dele. E do mesmo jeito é hoje. De repente, irmão, a gente olha para o mundo e vê esse mundo é um depravado, e vê o sexo oposto, a sensualidade. Tanto as mulheres veem a sensualidade nos homens, como os homens veem a sensualidade das mulheres. Tanto a gente vê a bebida, que é algo que entorpece o homem, dá ali um momento de alegria. Poxa vida, como é bom um gole de cerveja. Poxa vida, como é bom um gole de cachaça, um gole de uísque, a gente fica entorpecido. E por que Deus permite tudo isso? Por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Para nos pôr à prova, para nos testar. Porque, querido, seria muito fácil para Adão e Eva ser sempre fiel a Deus, se não tivesse um instrumento de tentação. Eles nunca iam pecar, não tinha nada para eles pecar, então eles nunca iam pecar. Então Deus coloca ali uma coisa, que se eles fizerem, eles estarão pecando, para ver se o homem rejeita aquilo, para provar a fidelidade dele a Deus. Mas Adão não provou, Adão caiu. E nós estamos vendo aqui o mesmo jeito acontecendo com a nação de Israel. E foi sempre assim com o povo de Deus. E do mesmo jeito, irmão, Deus ele permite que tentações se coloquem diante de nós. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas ele prova. Quem tenta é o diabo. Deus, ele prova, ele põe à prova. E quando o diabo está tentando alguém com a atração do pecado, Deus aproveita para provar a fidelidade daquele servo. E acontece também o contrário. Quando Deus põe um servo dele à prova, o diabo também aproveita naquela prova para tentar o servo de Deus. Nós vimos ali o que? Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim. Deus deixou um resto de inimigos aqui, idólatras, ali morar perto do povo dele. Mas estava lá, tudo tranquilo. Ali era Deus provando o seu povo. Aí o diabo chega e lança a tentação, mostrando que aquilo é melhor, mostrando que aquilo é mais prazeroso, mostrando que aquilo ali é aventura, que aquilo vai dar prazer. E o que é que acontece? O homem acaba cedendo à tentação do diabo e esquecendo a fidelidade a Deus. E agora nós estamos vendo aqui o que? E os israelitas fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor entregou ele nas mãos dos seus inimigos. Irmãos, eu costumo dizer uma coisa para a igreja: não tem nada nesse mundo que possa vencer o povo de Deus. Não tem nada nesse mundo que possa derrotar a igreja de Cristo. Mas se nós fizermos o que é mal aos olhos do Senhor, aí nós perderemos qualquer batalha. Se nós fizermos o que é mal aos olhos do Senhor, aí qualquer inimigo vai nos vencer. Qualquer adversário que se levantar vai nos derrotar. E o inimigo se levanta para tentar nos derrotar, por quê? Ele fez com que o povo o diabo tentou o povo ali, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor.
E quando o povo fez o que era mau aos olhos do Senhor, Deus entregou o povo nas mãos dos seus inimigos. Mas se ele estivesse obedecendo a Deus e fazendo o que era bom aos olhos de Deus, Deus não teria entregado ele nas mãos dos seus inimigos. Então, irmãos, da mesma forma acontece conosco. Se nós andarmos na presença de Deus e fizermos a vontade do Senhor, nós vamos ter força para vencer todos os inimigos, ou seja, todas as tentações e adversidades que tentam nos tirar da presença de Deus. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, enquanto você estiver andando no temor do Senhor, na presença de Deus, você vai estar conseguindo vencer a tentação e o pecado. Você vai passar luta, dificuldade, adversidade, problemas, é financeiro, é saúde, tudo, mas você vai vencer tudo isso esperando em Deus, sem precisar se corromper. Mas quando o homem de Deus ou a mulher de Deus faz o que é mau aos olhos do Senhor, aí então ele começa a enfraquecer na sua vida espiritual, e a tentação vem e começa a entrar na sua vida, começa a entrar no seu coração. Aí você começa cometendo pecadinhos pequenos, pecadinhos que parece que não vale nada, e de repente daqui a pouco você está mergulhado, desviado, caído no mundo, depravado, distante de Deus. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles não vigiaram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que é que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? Nós vimos no verso de número 9 e no verso número 10, a exortação que Deus deu, é porque eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam praticando a idolatria. Olha, irmão, esse é um dos pecados mais sérios. Sabe por quê, irmão? Vou lhe dizer uma coisa. Um exemplo aqui, Deus o livre. Vamos dizer que o obreiro Francisco está aqui, o obreiro Francisco, né? É de confiança no ministério, um homem de Deus. Mas de repente o obreiro Francisco escorrega e bebe, se prostitui, pecou, escorregou, caiu. Mas só que esse tipo de pecado, entenda bem o que eu vou lhe dizer, ele contaminou a carne dele e pecou contra Deus, e vai ter que ser disciplinado, vai ter que ser corrigido, vai ter que levar açoites. Mas dali ele pode, na mesma hora, se arrepender. Meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Se levantar. Deus está disposto a perdoar ele. Mas o pecado de Israel aqui foi um pecado diferente. Por quê? Porque o povo aqui não estava só, não era bebendo, não era se prostituindo, saindo com outras mulheres. O povo estava traindo a Deus diretamente. Como? O povo não estava adorando mais a Deus só. O povo estava se prostrando diante de imagens de escultura. Por isso que a ira de Deus se desperta tanto com esse tipo de pecado. Eu não sei se você conseguiu entender o que é que eu quis passar para vocês. É como, por exemplo, estou aqui com a minha esposa, irmã Viviane. Eu estou andando com a Viviane e eu cometo um pecado, eu digo um palavrão. Ela se entristece comigo. Meu filho, como é que você fala um palavrão desse? Eu nunca vi você falar um palavrão, como é que você diz um palavrão desse? Ele ia ficar triste, ele ia ficar pensando naquilo, rapaz, como é que pode? Mas se eu traísse ela, não era diferente? Era diferente. Ela ficou triste em eu dizer o palavrão? Ficou. Ficou triste em eu dizer uma palavra feia? Ficou. Nunca ouviu isso da minha boca. Mas se ela me visse traindo ela ia ficar triste muito mais do que o palavrão que eu disse. Eu não ia? Ia. Por quê? Porque aí tinha sido um pecado de traição mesmo, sabe? Traiu a confiança, traiu o amor, traiu a fidelidade, traiu o compromisso, traiu a aliança que tinha. Então era isso que estava acontecendo aqui, irmão.
E é isso que está acontecendo hoje, meu irmão, com a maioria das igrejas evangélicas e com os crentes dessa nação. É um povo que não está só se prostituindo, são pessoas, irmão, quem dera, vou dizer que entenda o que eu quero dizer, quem dera, meu irmão, o pecado dentro da igreja se resumisse apenas, o irmão ali traiu a mulher dele, o irmão ali roubou, fez um negócio desonesto. Quem dera o pecado da igreja se resumisse só nisso, irmã Eliane. Era mais fácil se resolver. Mas o pecado da igreja, irmão, está atingindo diretamente o Deus que está sentado no trono. Por quê? Porque grande parte da igreja está traindo diretamente a Deus. Não é apenas uma atitude inconveniente, não é apenas um pecado da carne. Aqui, meu irmão, era mostrando como se ele não amasse mais a Deus. Poxa vida, Deus tirou aquele povo. Ele disse aqui, você viu no verso 10, no verso 8, 9, 10. Deus levantou um profeta para dizer ao povo: tirei vocês da terra do Egito, né? Assim diz o Senhor: do Egito vos tirei, vos fiz subir, tirei daquela servidão. E Deus vai falando. E Deus diz: eu tirei você da terra do Egito, da casa de servidão, e botei os inimigos de vocês tudo para ir-se embora. E disse a vocês que eu quero ser o único Deus de vocês, que vocês adorem somente a mim. E agora vocês estão aí prostrados diante das imagens de escultura. Agora vocês estão aí cometendo tudo que é abominação que as outras nações cometem. Por isso esse mal veio sobre vocês. Então, meu irmão, entenda uma coisa: qualquer pecado que você cometeu ou esteja cometendo, abandone em nome de Jesus. Mas quando o homem peca de uma forma espiritual, traindo a Deus diretamente assim, praticando idolatria, isso é um pecado que demonstra que aquela pessoa não conhecia a Deus. Uma vez eu falei para algumas pessoas o seguinte, eu usei de novo esse exemplo aí do adultério. Eu disse: olha, um crente verdadeiro, ele pode até escorregar e cair no mundo e beber cachaça, pode, isso pode acontecer. Mas um crente verdadeiro, ele nunca mais ele se prostra diante de uma imagem de escultura. Por mais que ele pode estar lá, pode ter escorregado, ter caído, tá lá no mundo, mas se ele tiver conhecido a Deus de verdade, meu irmão, ele jamais vai se prostrar diante de uma imagem de escultura, jamais. Amém? Mas a igreja evangélica está fazendo isso todo dia. Se você chegar em casa e ligar a televisão, você vai ver a idolatria lá dentro da igreja do Valdemiro Santiago. Vocês já viram? Quem já viu isso aí? Já viram? Conhece? Todo mundo conhece. Você vai ver lá, é martelo ungido, é marreta, é chave, né? A irmã Eliane pegou muita rosa ungida lá nessas igrejas, né, irmã Eliane? Meu Deus do céu, Deus deu um livramento grande a essa mulher. Martelinho, né? Garrafinha, pegou foi tudo, a chave, pronto. Então quer dizer, vai lá, olha lá, está lá o povo se prostrando diante desses objetos. Aí você vai e liga, não, vou tirar aqui da Mundial, Valdemiro não, vou botar no Ed Macedo, na Universal. Aí você vê pior. Não, pior não pode ser, não é igual, né? Não, vou tirar do Ed Macedo, vou botar na Genoduc da Plenitude. Meu irmão, aí pronto, a coisa vai descambando. Aí você vai mudando de canal, e a única coisa que você consegue ver é o que? Idolatria. Rapaz, sabe uma coisa? Eu vou desligar a televisão, vou ligar o rádio. Aí você vai, liga o rádio, o que é que você vê? É um pastor pedindo dinheiro, é um pastor chamando o povo para uma campanha, é o pastor distorce na palavra de Deus e prometendo ao povo que se ele fizer aquele tipo de idolatria, aquele tipo de corrente, eles vão receber uma vitória de Deus. Aí, irmão, não tem para onde correr. A igreja está vendida à idolatria, a igreja está vendida a esse pecado de prostituição que Deus detesta. Agora você sabe qual é o pior? O pior é que quando os israelitas aqui viram, começaram a ser apertados pelo inimigo, o inimigo começou a apertar eles. Você viu aqui, vinha como gafanhoto aquela multidão. Eles plantavam e chegavam lá, levava tudo, deixava o povo lá na miséria, o povo de Israel. Aí quando o povo de Israel estava lá na miséria, 7 anos naquele aperto, naquela coisa mais terrível do mundo, 7 anos.
Aí o texto diz, no verso 6: e assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, que eram os inimigos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles foram clamar ao Senhor, foram pedir para Deus: Senhor, nós vamos obedecer a tua palavra, vamos seguir teus caminhos, vamos fazer tua vontade. Foram clamar a Deus. Mas o pior que eu disse o quê? Porque Israel, pelo menos, quando viu que estava nas mãos do inimigo, clamou a Deus. E a igreja que está aí, está na mão do inimigo e não percebe. A igreja que está aí está na mão do inimigo e não percebe. Por quê? Porque o inimigo não está contra eles, não é com lança, não é com espada, não é com revólver. O inimigo está engolindo eles com heresia, com falsa doutrina. O espírito do engano está dominando essas igrejas. É os midianitas, os amalequitas de hoje, espiritualmente falando, alegoricamente falando. Entrado dentro dessas igrejas, irmão, estão lá atacando elas, atingindo elas. Os midianitas estão lá, tirando tudo que é do povo. Cada culto é um culto de manhã, é outro de tarde, é outro de noite. Eles sugam tudo que eles podem do povo, com envelope, com envelopes e mais envelope, petições e mais petições, e apelações e mais apelações, e promessa disso e promessa daquilo. E o povo não percebe que estão nas mãos do midianita. Aí, assim como o povo aqui empobreceu muito pela opressão dos midianitas, do mesmo jeito é a falsa igreja, a igreja herege. Eles empobreceram muito por causa do inimigo, que é o diabo. Mas empobreceram, não me refiro na questão financeira, me refiro na questão doutrinária. A pressão do diabo está dando nas igrejas hoje. Eles estão sendo oprimidos pelo diabo ao ponto de eles estarem empobrecendo doutrinariamente, espiritualmente. Eles perderam a unção, perderam a revelação da verdade, não tem mais a revelação da verdade, perderam o temor a Deus, perderam o amor por Deus. Eles empobreceram espiritualmente, de modo, irmãos, que eles estão como os israelitas aqui, praticamente consumidos totalmente, mas eles não percebem isso. E nós temos que ter cuidado, porque muitos, irmãos, que um dia acharam que tinham aberto os seus olhos para a verdade, voltaram e estão lá dentro das heresias. Tá ali, a irmã Luana também me deu testemunho também essa semana, mandou para mim lá na hora do programa, das igrejas heréticas que ela ia também lá. Um pastor dentro de um tanque, né, irmã? Mandando o povo ir lá e pegar na água. O pastor entrou no tanque, pronto, a água está ungida. Aí já que a água está ungida, porque o santo está dentro da água, você vai lá e pega essa água que ela vai abençoar. O povo estava lá. E se nós for falar da igreja católica, aí nós não terminamos a pregação hoje, porque não tem duas igrejas mais hereges nesse Brasil do que a igreja evangélica e a igreja católica. São as duas igrejas piores de idolatria, são essas duas. Cada campanha daquela é um Deus, cada amuleto daquele distribuído na igreja é um Deus. Tudo isso são deuses, e o povo está prostrado, e despertaram a ira de Deus sobre eles, a prática da idolatria. Despertaram a ira de Deus sobre eles, e Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Eles estão nas mãos do diabo. Às vezes eu fico vendo, ontem nós estávamos ali trabalhando no galpão, o irmão estava lá com o som ligado, ouvindo a pregação daquele Luiz, meu irmão, e o cara estava lá, os gritos doidos, agora você vai ficar bom agora, vai ficar curado, olha, a unção de Deus vai descer aqui, gente vai ser arrebatada, aí ele começa, oh! É como se fosse um ritual, né? Ele acha que quando ele fizer isso, aí o povo vai, oh, meu Deus, aleluia, aí começa aquele teclado tocando, pronto, a unção está naquele teclado, né? Aí o que acontece? Esse povo está nas mãos do diabo e não percebe, irmão. Eu digo, meu Deus do céu, tem misericórdia, coitado desse homem, meu Deus. Olha como esse cara está enganado. E o povo que está aí achando que isso é poder de Deus, que isso é unção de Deus. Isso não é poder de Deus coisa nenhuma, isso não é unção de Deus coisa nenhuma. Isso é teatro, isso é espetáculo.
E o povo está ali vendido a esse engano, meu irmão, e não abre os olhos, não enxerga, não entende. Vendida a essa idolatria. Ai, rapaz, eu vou na igreja daquele homem, porque aquele é um homem de Deus. Acho que pelos gritos o cara é um homem de Deus, está cheio de poder e de unção. E as pessoas não percebem o quanto elas estão enganadas nessa idolatria gospel evangélica. E já estão entregues nas mãos do inimigo. Por quê? Porque o inimigo já cegou eles de modo que eles não conseguem perceber. E estão presos lá e não conseguem sair. Mas eu dou conselho para a igreja nessa manhã, nesse dia. Faça o que os israelitas fizeram. Igreja evangélica está vendido o pecado? Tá. Está vendida a idolatria? Tá. Mas faça como os midianitas fizeram. O que, pastor? Clamem ao Senhor, que Ele ajudará. Foi isso que eu fiz há 16 anos atrás, quando eu estava saindo da heresia da igreja católica. E eu dobrei o meu joelho lá no meu quarto, ao pé da minha cama. E eu disse ali para Deus, eu tinha lido a Bíblia. E eu disse: Senhor, eu não sei orar, eu só sei rezar. Mas eu vi na Bíblia que se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus, o Senhor me dará. Senhor, eu quero conhecer a verdade. E eu clamei a Deus: Senhor, me mostra a verdade, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero fazer a vontade da igreja católica, nem da igreja evangélica, nem de padre, nem de pastor, mas a tua vontade. Foi isso que eu clamei a Deus. E ali Deus me resgatou das mãos dos midianitas, dos amalequitas, da mão do diabo, da mão da idolatria, da mão da heresia. Então a igreja evangélica precisa clamar e pedir. E ela disse: pastor, eu dobrei meu joelho aqui um dia, eu clamei: Senhor, me revela a verdade na tua palavra. Eu botei a mão em cima da Bíblia: Senhor, me mostra a verdade, me revela a verdade, eu quero conhecer a verdade. E Deus mostrou para ela, e ela saiu de dentro da igreja evangélica herege que ela estava. Está faltando a igreja clamar, irmão. Clame a Deus, você que está me ouvindo aí pela internet. Clame a Deus para ver se essa igreja que você está, uma igreja verdadeira, uma igreja falsa, meu irmão. Clame a Deus e peça ao Senhor: Senhor, me mostra a verdade. Faça como os israelitas fizeram, para Deus te livrar da mão dos amalequitas, porque está cheio de amalequita espalhado aí pelo Brasil. Amalequita, eu já estou falando, amalequita é o diabo, é Satanás e as igrejas heréis que estão engolindo o povo. Então só clamando. Quando eles clamaram, o que foi que Deus fez? Agora eu achei interessante, foi quando eles clamaram. Aí Deus derramou um raio do céu e operou? Não. Quando eles clamaram, Deus desceu lá no seu trono? Também não. Quando eles clamaram, o anjo veio com a espada na mão? Também não. Quando eles clamaram, o que é que Deus fez? Vamos ler. Verso 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor. Pronto, para bem aí, só essa partezinha. Deus levantou, quando o povo clamou: Senhor, solta nós das mãos dos amalequitas, livra nós das mãos do midianita. Aí do outro lado está lá o Gideão falando lá: o que é que houve das maravilhas de Deus? Por que é que nós estamos entregues a isso? Por que é que nós estamos presos nas mãos dos amalequitas? Cadê as maravilhas do Senhor? E ele não sabia. Por quê? Porque estava vivendo a doutrina que aprenderam dos pais deles, e eles achavam que aquela doutrina era o certo. Por isso que Gideão perguntou: cadê? O que foi que houve com o nosso Deus? As maravilhas que está escrita aí na história que ele faz. Por que é que nós estamos padecendo tanto? E Gideão não sabia. Ele não conhecia a doutrina, os pais dele não ensinaram certo para ele. Do mesmo jeito é hoje. O povo está vendo aí nessa opressão, é campanha para libertar marido da droga e não liberta, é campanha para libertar os filhos da droga e não liberta, para libertar a mulher da prostituição, o marido do adultério não liberta, é campanha para vir prosperidade e não vem, e o povo está aí sem entender por quê. Cadê as maravilhas de Deus que nós ouvimos falar? E não sabe por quê. Porque os pais deles, os pais espirituais, os pais que eu digo, os que ensinaram para eles o Evangelho, os pais dele ensinaram eles errado. Eles nem percebem que estão desagradando a Deus com esse Evangelho que eles estão vivendo. Eles nem percebem. Estava desagradando a Deus, nem percebia, porque não conhecia a verdade.
achava que estava certo, achava que só ser judeu e fazer uma oração a Deus, pronto, era o suficiente. Não conhecia a doutrina, não ensinaram para eles. Do mesmo jeito tem gente hoje que acha que é só você evangélico e estou salvo. Aprenderam isso, ouviram isso? Não, aí você faz a campanha aqui, pega o envelope ali, dá o dízimo para ali, e faz isso, aquilo, outro, e pronto, e resolve tudo. E aprender errado. Mas Deus é... O interessante que eu acho aqui, irmão, é que quando o povo clamou a Deus, Ele não mandou um anjo com espada de fogo para derrubar os inimigos na hora, não. Ele não fez descer fogo do céu. Ele não fez um milagre para um paralítico andar. Ele não fez os amalequitas. Senhor, livra nós da mão dos amalequitas. Pois não, meus filhos. Deus não matar todos os midianitas e amalequitas? Também não. Deus enviou um profeta, irmãos, para mostrar para eles porque é que eles estavam passando por aquilo. Deus enviou um mensageiro para mostrar para eles porque é que eles estavam passando por aquilo. Não foi isso? O que é que o profeta disse? Enviou o Senhor um profeta e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimia, e os expeli de diante de vós, e a vós dei essa terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Deus levanta um mensageiro para dizer para o povo: eu dei a doutrina, eu dei a palavra, eu dei os ensinamentos, eu resgatei vocês das mãos do inimigo e dei uma ordem a vocês, uma doutrina a vocês, mas vocês não têm guardado, mas vocês não têm obedecido. É isso que está faltando hoje, irmão. O que está faltando hoje? Que esses mensageiros, que pode ser você, é preciso hoje que o povo está clamando aí: por que não aconteceu? Por que isso? Por que daquilo? É preciso hoje que mensageiro se levante e diga: é porque você está seguindo um evangelho que não é o verdadeiro. É preciso, quando o povo clamou, Deus não resolveu o problema dele na hora, não, resolveu depois. Mas na hora Deus mandou um mensageiro para repreender o povo e voltar a obedecer a palavra. E é isso que o Brasil precisa ouvir, amém, igreja? É isso que o Brasil precisa ouvir. É isso que essa nação precisa ouvir. O povo não está precisando de ver milagre, não. O povo não está precisando de ver profecia, não. Paralítico andar também não. O povo está de coração duro. O povo está precisando ser exortado a voltar para a verdade. O povo está precisando ser exortado a abandonar o pecado e voltar a obedecer a palavra de Deus. É isso que o povo está precisando. Enquanto o povo estiver em pecado aí, irmãos, e os pastores só prometendo bênção e vitória para eles, nada vai mudar. O cara chega na igreja, é prostituto, é um mentiroso, um enganador. Chega na igreja: irmão, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, irmão. Deus vai te dar uma vitória bem grande. Irmão, pega esse envelope ungido aqui. Pega esse envelope ungido, Deus vai te dar prosperidade. Bota R$100 dentro desse envelope. Bote R$1.000 dentro desse envelope. Irmão, pega aqui o carnezinho da vitória para ajudar aqui a pagar o programa, não sei de quê. O carnezinho da bênção, o carnezinho do milagre. Pega aí, 12 parcelas de R$200, de R$100. Pegue. Sim. E o cara em pecado, mentiroso, enganador, prostituto, vive fazendo o que não presta. Aí vai para a igreja para pegar envelope e carnezinho para receber bênção. Não, irmão, seja sincero. Você está entendendo, tá? Amém? Tá, está entendendo. O povo está precisando disso? Não está. Tudo bem, o povo está sofrendo, é verdade. A gente não tem dúvida disso. Mas não vai acabar o problema do povo com mentira. Como é que o cara está sofrendo, aí eu vou acabar o sofrimento dele pedindo o dinheiro dele? Promessa de uma vitória que ele vai ter, que ele não vai ter. O povo está sofrendo, eu preciso dizer para eles: olha, vocês estão sofrendo, é porque vocês não estão guardando a palavra de Deus. Nordeste está 5 anos de seca. 5 anos. Quem que manda chuva? É o São José? É o São Pedro que está com a chave do céu? Não.
Quem manda chuva é Deus. Então, se quem manda chuva é Deus e o Nordeste está sofrendo falta de chuva, quem é que está impedindo a chuva de cair? É Deus. Agora por quê? Por causa do pecado do povo. Você vê lá em Apocalipse, na quinta trombeta, aquela guerra gigantesca, vai morrer mais de 1 bilhão de pessoas, e ele diz o que lá? E o restante que não morreu dessas pragas, não se arrependeram da sua prostituição, nem da sua feitiçaria, nem da sua ladruíce, nem da sua idolatria. O povo vê as pragas, vê o juízo, vê o sofrimento, e ainda assim não se arrepende. Estão aí correndo atrás dos seus próprios interesses. Então, meu irmão, quando o povo clamou aqui, Deus mandou um mensageiro para dizer que eles estão em pecado, estão errados, são religiosos, mas estão seguindo a doutrina errada. Nós temos que avisar isso para o povo. Eu acho interessante que os irmãos do Ministério Missão de Fé aprenderam uma coisa importante, que nós precisamos evangelizar católicos, espírita, macumbeiro, drogado, viciado, bandido e evangélicos. Os evangélicos são nosso alvo de evangelização também. Por quê? Porque eles não conhecem nada do evangelho. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem a doutrina de Cristo. Se conhecesse a doutrina de Cristo, eles não dariam R$900 por Silas Malafaia. Daria não. Se eles conhecessem a doutrina de Cristo, meu irmão, eles não pegariam rosas ungidas e martelos ungidos. Pegam porque não conhecem. Se eles conhecessem a doutrina de Cristo, eles não dariam o trismo ao Valdemiro Santiago. Eles não dariam nem o dízimo, quanto mais o trismo, porque a doutrina não manda ninguém dar o dízimo. Se eles conhecessem a atitude, a obediência deles era diferente, mas eles não conhecem. Por isso precisa-se de mensageiros nessa nação para anunciar ao povo. Deus libertou vocês, resgatou vocês, mas deu a vocês uma doutrina para vocês obedecer, e vocês não estão obedecendo. Então é assim que Deus faz. Deus não chega logo ali com a bandeja, está aqui meu filho, a solução do problema. Não. Deus, ele traz uma mensagem para mostrar para a pessoa: olha, você está andando em pecado, está fazendo isso está me desagradando, abandone tudo isso e ande comigo, obedecendo a minha palavra, aí eu vou andar com você. É assim que Deus ensina, amém, pessoal? É assim que Deus faz, e isso está faltando ser propagado nessa nação. O povo aprendeu que obedecer a Deus é o que? De novo, mais uma vez vou dizer, o povo aprendeu que obedecer a Deus é fazer voto, é pagar dízimo. O povo aprendeu que obedecer a Deus é fazer campanha. Pronto, o povo aprendeu que isso é obedecer a Deus e pronto. O resto eles vivem do jeito que quer. E estão fazendo isso, para isso eles acham que estão obedecendo a Deus. E não é. Não é. Então, eu particularmente até acredito que Deus tem levantado muitos de nós aqui como mensageiros de Deus. Eu tenho visto o que os irmãos têm me dito, os irmãos têm falado por aí para as pessoas, né? Tem alertado o povo quanto às falsas doutrinas. E eu acredito que essa mensagem que nós estamos pregando aqui agora, que está rodando para você agora aí no YouTube, que você que está assistindo no YouTube agora, eu acredito que essa mensagem aqui já é uma mensagem de Deus para alguém que clamou e pediu a Deus socorro para libertar eles da mão dos amalequitas, da mão dos hereges, da mão dos falsos profetas. Que essa mensagem que está sendo pregada aqui vai chegar a alguém, está chegando a alguém que clamou, e Deus está dando essa resposta. Saia, clame a Deus, e Deus vai te dar força de você sair de dentro desse sistema caído que está aí. Clame a Deus, Deus vai te dar força para você escapar da mão desses hereges, dos falsos profetas que são os amalequitas de hoje. Deus vai te dar força. E quanto a nós, só aplicando aqui para nós a palavra, tenha cuidado com o pecado.
Porque o pecado, em todas as suas formas, ele desagrada a Deus. Nós falamos de um pecado muito grave, muito sério que Israel cometeu, que foi o pecado da idolatria. Eles praticaram idolatria, adorando imagens de escultura. Mas o pecado em todas as suas formas desagrada a Deus. Então tenha cuidado. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua conduta, para o seu comportamento. Olhe para você. Se você não está vivendo em pecado, andando em pecado e desagradando a Deus. Porque toda prática de pecado desagrada a Deus. E não precisa ser pecadão, tipo esse pecado que eu falei da idolatria. E também não precisa ser um pecadinho, tipo uma mentira, sei lá. Mas toda prática contínua de pecado, ela desperta a ira de Deus. Portanto, olhemos para como temos vivido, para como temos andado. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava e roubava, não furte nem roubo mais. Aquele que se prostituía, que fornicava, que adulterava, não o pratique mais. Aquele que era desonesto, que tomava o que era dos outros, não tome mais. Aquele que dizia palavrão, ou que falava coisas como o Jacques colocou aqui no começo da mensagem, que falava coisas que não eram convenientes, que mude. Que mudemos nossa vida, irmão. Que deixemos Deus transformar nossa vida, Deus mudar nossa vida pelo conhecimento da verdade e a obediência a ela. Eu estou conhecendo a verdade, aí se eu obedecer a ela, então eu vou me santificar desse jeito. Mas se eu estou conhecendo a verdade, ao ouvi-la e não estou obedecendo, eu não estou me santificando, eu continuo em pecado do mesmo jeito. E o pecado, meu irmão, como eu disse, não basta apenas você estar fazendo uma coisa exagerada, opa, é pecado, não. O simples fato de você não estar obedecendo a palavra de Deus, isso é pecado. Eu já dei esse exemplo. Não tem nenhuma senhora velhinha sentada ali não, eu estou falando isso alegoricamente. Aquela senhora velhinha que senta ali na calçada todo dia, de 80 anos de idade, sei lá, 70, 50, 60, 90, faz mal a ninguém, não bebe, não fuma, não se prostitui, não trai o marido. Por que ela vai para o inferno? Por que ela vai ser condenada? Porque ela não... Simplesmente porque ela é idólatra. Porque ela pratica idolatria. Cultua os deuses que não são deuses. O que aquele cidadão ali, rapaz, tão de bem, nunca roubou, nunca furtou, nunca mentiu para ninguém, não pratica idolatria, não tem religião, faz caridade, faz bem às pessoas, por que ele vai ser condenado? Porque ele não obedece a Cristo, porque ele não conhece a Cristo, porque só tem esse meio de salvação, irmão, não é pela bondade do homem, é conhecendo a Cristo e obedecendo a Cristo. Esse é o caminho da salvação. Então clame por você, clame pelos seus familiares. Eu, no meu caso, eu tenho que clamar pelo meu pai, que não é convertido, tenho que clamar pela minha mãe, tenho que clamar pelos meus irmãos também, que um está desviado, outro não é convertido. Então vocês vão clamar por eles, clamar pela nossa família, pelos nossos familiares, clamar por nós, como os israelitas aqui fizeram, clamaram para Deus livrar eles. E é como se Deus dissesse: eu vou livrar vocês, mas vocês estão passando isso porque estão me desobedecendo. É claro que Deus vai mostrar. Como é que Deus vai livrar o cara sem mostrar para ele por que ele está passando por aquilo? Primeiro Deus vai mostrar por quê, que é por causa da desobediência. Aí depois Deus ouve a oração, o clamor. Aí se o cara mudar, né, aí Deus vai e dá o socorro. Os israelitas aqui clamaram, Deus repreendeu, aí o povo se arrependeu. Aí quando o povo se arrependeu, Deus levantou um homem chamado Gideão, e Gideão foi lá, usou da espada, e Deus estava com ele e ajudou o povo dele a se libertar.
se nós clamarmos e abandonar nossos pecados, Deus irá nos ouvir. A melhor coisa, irmão, que eu aprendi, é clamar com sinceridade. Se eu cometi um pecado, estou no pecado, chegar para Deus, como os israelitas fizeram aqui, chegar para Deus e clamar a Deus, pedir a Deus compaixão, pedir a Deus misericórdia, clamar a Deus, pedir a Deus socorro, e ao mesmo tempo confessar a Deus, porque o Espírito Santo já vai mostrar, Deus já vai lembrar. Quando você clamar ali, Senhor, me ajuda, aí Deus vai lembrar, você fez isso e fez aquilo. A mensagem já vem na hora. Ou seja, o Espírito Santo já lhe mostra o que é que você fez. Ali você já reconhece a Deus: Senhor, realmente eu fiz, me perdoa. Senhor, realmente eu pratiquei, me perdoa. Eu estou arrependido, eu quero mudar, eu quero abandonar. Então, vamos sair daqui hoje assim, entendendo que se nós fizermos o que é mau aos olhos do Senhor, o Senhor vai nos abandonar. Por que é que eu sou pressionado aqui dentro da igreja para abrir mão da doutrina, e por que é que eu não abro mão? Porque sei que se eu abrir mão da doutrina, Deus vai me abandonar. Se eu abandonar a Deus, Ele também me abandonará. Se eu me aproximar a Deus, Deus se aproxima de mim. Se eu rejeitar a Deus, Deus também me rejeita. Irmãos da própria igreja, do próprio ministério, tentando esclarecer um determinado assunto e querendo que eu mude a pregação sobre aquilo, eu digo: meu irmão, eu não posso mudar. Eu não posso mudar para lhe agradar. Porque se nós abrirmos mão, irmão, afrouxar as mãos, nós também seremos entregues na mão do inimigo. E é melhor para qualquer pastor, qualquer ministério, ele ficar com pouquinhas ovelhas, mas que sejam pessoas que realmente tenham um compromisso com Deus. Eu não falo ter compromisso, já lembra de dízimo, né? Na linguagem dos homens, não tem nada a ver com dízimo. Ovelhas que realmente tenham compromisso com Deus, sejam realmente convertidas, que estejam realmente caminhando para as mansões celestiais. É muito melhor ele sustentar, segurar a verdade, ser zeloso pela verdade, ficar com pouca gente, mas sermos salvos, do que abrir mão da verdade para ter muita gente, porém depois ser condenado. Então, vamos reconhecer nossos pecados. Por que a gente já reconheceu várias doutrinas que nós pregava errado? Agora, esses dias eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp. Os missionários lá de Madalena mandaram para mim que um irmão, parece que de São Paulo, ouviu uma pregação antiga no YouTube. Aí disse: pastor, o rapaz se expressou com muita humildade. Ele disse: pastor, queria só falar para o senhor que eu fiquei confuso aqui numa pregação do senhor, porque eu ouvi o senhor prega que o dízimo não é obrigatório, que Deus não manda dar o dízimo. Aí numa pregação sua, o senhor dizia assim: irmão, não precisa vender nada não, Deus manda dar oferta e dízimo. Na pregação eu dizia isso. Aí eu falei: meu irmão, realmente tem heresia nessa mensagem, porque Deus não manda dar dízimo. Ele ensina a dar oferta no Novo Testamento, mas dízimo não, porque isso aí é mensagem antiga, quando tinha fermento ainda. Porque naquele tempo eu ainda estava nas mãos do Amalequita, mas hoje não estou mais. E eu clamei a Deus para Deus mostrar a verdade, e Deus mostrou essa verdade. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer: opa, essa pregação aqui tem fermento. Mas o certo é que nós temos que andar fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, para que não sejamos entregues ao inimigo e consequentemente ser condenados. Então vamos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e clamar a Deus hoje. Irmã Elismar conheceu o ministério pelo YouTube. Com certeza ela estava orando. Ela disse que ouvia o Paulo Júnior lá em Franca. Meu Deus, o Paulo Júnior, Senhor, será que aqui no Ceará não tem nenhuma igreja dessa não? Ou então, Senhor, levanta alguém aqui perto para poder eu congregar. Não sei o que é que ela orou, alguma coisa desse tipo ela falou. Aí lá na lista de pregação no YouTube, estava lá Paulo Júnior, não sei quem mais, havia um carequinha lá. E esse careca aqui, quem é? Deixa eu ver o que é que esse careca está falando. Aí ouviu a pregação. Opa, essa pregação é verdadeira. E onde é essa igreja? É aqui em Fortaleza. Ela clamou, ela orou.
E Deus mostrou para ela a resposta. A resposta dela não sou eu, não. A resposta dela é a palavra de Deus. Amém, pessoal? Então, se nós clamarmos com sinceridade, Deus vai mostrar essa verdade. E nós vamos seguir ela. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.